Reencontro. Doutrina espírita. Temas e debates. Estudo. TV SEAC apresenta Reencontro com Sidney Fernandes. Bom dia para você que acompanha mais um programa do Centro Espírita Amor e Caridade. Hoje, quarta-feira, dia 10 de junho de 2020, e nós estamos começando pela Rádio e TV SEAC, direto dos estúdios da Rádio SEAC aqui na cidade de Bauru, transmitindo pelo Facebook do Centro Espírita Amor e Caridade, também pela página do Facebook Sidney Fernandes, escritor espírita, também pelo canal do YouTube do Centro Espírita Amor e Caridade e pela Rádio SEAC, www.radioseac.com.br. Nós temos esse encontro marcado todas as quartas-feiras, às 9 horas da manhã, comigo, Theo Oliveira, e com o nosso amigo Sidney Fernandes. Bom dia, Sidney, como vão as coisas em tempos de pandemia? Bom dia, Theo. Bom dia a todos, queridos espectadores que estão nos acompanhando. Que Jesus possa estar conosco em mais essa empreitada e que os bons espíritos possam nos inspirar nesse trabalho. Sidney, nesses tempos em que o tempo vai passando, né, tem essa pandemia que vai se esticando por um tempo, não que nós não nos acostumamos, mas a gente vai ficando meio naquela mesmice. Antes assim da gente praticamente começar no programa, tinha aí uma pergunta para você. Como a gente não deixar entrar em ponto morto, Sidney? Como estarmos sempre com alguma marcha engatada para, no momento que for necessário, a gente conseguir dar aquele arranque e poder ajudar uma pessoa, poder fazer alguma coisa, para a gente não ficar estacionado? Olha, até eu gostei da imagem aí do arranque, viu? Olha, eu não entrei em ponto morto em nenhum momento, viu? E estou trabalhando bastante em casa, tanto na elaboração dos novos livros que vamos lançar pela nossa editora SEAC quando retornarmos às atividades normais, como na gravação de programas com você. Eu não tenho praticamente nenhum dia livre da semana. E quando não temos atividades assim, vamos dizer, conjuntas, né, com você, com a rádio ou mesmo com a editora, eu tenho também os meus artigos para dar continuidade. Para você ter uma ideia, até eu tenho um livro aqui que eu rascunhei bem antes da pandemia e eu não pude pegar nele ainda, porquanto nós temos atividades constantes. Ontem mesmo o Jonatas me ligou aqui dizendo: preciso de mais uma palestra sua. Falei: não, na terça-feira eu já vou gravar com o Theo aqui. Eles não me dão sossego, viu? Eu acho muito bom isso, viu, Theo? É muito bom mesmo, né, Sidney? E lembrando que, como eu disse, a gente não pode deixar a mesmice ou até virar a rotina uma situação como a que nós estamos atravessando. O fato de a gente sempre enfatizar nas nossas orações, de sempre estar lembrando de alguém, sempre vibrar por alguém, independentemente se a gente conhece, se a gente não conhece. Muitos usam a palavra inimigo, mas eu não gosto dessa palavra. A palavra desafeto, uma pessoa que a gente teve alguma rusga. Sempre lembrar também dessas pessoas em nossas orações, isso ajuda a gente refletir mesmo depois de fazermos aí as nossas orações ou as nossas atividades diárias, né, Sidney? Concordo plenamente. E eu não tenho inimigos. Eu não tenho medo de me encontrar com ninguém quando eu desencarnar. Mas você tem razão. Às vezes as pessoas que se consideram nossos desafetos, né? É bom orar, é bom conversar com aquele que a gente acha que tem alguma coisa contra a gente, a partir de agora mesmo. Meu irmão, eu que acho que você deve ter alguma mágoa em relação a mim aí, você me perdoa, eu não agi corretamente. Então, em pensamento, você já vai se reconciliando com essa pessoa, para mais lá na frente, se ela está desencarnada ou se ela está encarnada, não importa. Não alimentar mágoa. Todos nós temos alguém que nos prejudicou voluntária ou involuntariamente,
por sobrevivência, alguma pessoa nos prejudicou. Mas o inverso também acontece. A gente não sabe, muitas pessoas podem se considerar, vamos dizer assim, ofendidas por algo que fizemos sem intenção ou inadvertidamente. Então, essa conversa constante através da oração, esse pedido de reaproximação é fundamental. Eu já falei várias vezes nesse programa de pessoas que desencarnaram, alguns relutantes, outros não, resignados, humildes, procuraram as entidades com as quais tinham tido alguma rusga aqui na Terra, ou que elas tivessem ofendido, ou por elas foram ofendidas, para abreviar esse reencontro. Jesus já falava disso, né? Ele dizia que para nós nos aproximarmos das pessoas que, em relação às quais tenhamos algum atrito ou tivemos algum atrito, enquanto estamos vivos. E quando chegarmos à espiritualidade, pode ser bem mais difícil esse reencontro. Eu ilustrei isso com um fato ocorrido com o André Luiz, em que ele reencontrou Silveira, um dos samaritanos que estavam chegando da excursão pelo umbral, e compelido por Narcisa, ele foi reencontrar-se com Silveira, a quem ele e o pai haviam prejudicado aqui na Terra. Então ele aproveitou aquele momento e Narcisa falou: olha, é bom você ir agora, porque o Silveira é um homem muito ocupado e pode ser que você venha reencontrá-lo só daqui 200 ou 300 anos. Então vai agora e peça perdão para o Silveira por alguma coisa que ficou mal entendida entre vocês. E ele foi, abraçou Silveira, pediu perdão, e aí, a partir daí, ele pôde respirar melhor, porque havia se iniciado um processo de reconciliação dele com Silveira e dele com ele mesmo, Theo. Sidney, para o programa dessa semana, você escolheu um tema que é muito importante. Por mais que em nossos programas a gente parece que fala sempre a mesma coisa, mas tudo isso tem um motivo. A gente sempre fala em linguagem de rádio que nós temos uma audiência rotativa. Então, a mesma pessoa que acompanha agora o início do nosso programa pode não acompanhar o meio do programa e pode não estar no final do programa. Do mesmo jeito que uma pessoa que acompanhar o meio não estava no começo e não vai estar no final, e a do final não estava no começo e não vai estar no meio. Então, muitas vezes a gente parece que volta sempre o mesmo assunto, mas a rotatividade de pessoas, principalmente pessoas que ainda não têm uma certa intimidade com alguns temas, alguns detalhes, algumas nomenclaturas da doutrina espírita, isso se faz necessário trazer o assunto que o Sidney nos trouxe hoje. E para iniciar esse assunto, eu faço a primeira pergunta e vocês já saberão praticamente do que a gente está falando. Sidney Fernandes, o que é mediunidade? Mediunidade é a faculdade que tem a pessoa para estabelecer contato com espíritos desencarnados. O próprio nome já fala, o vocábulo médium. Kardec definia a mediunidade como a faculdade dos médiuns. E o que é médium? A palavra médium, Theo, explicita o seu significado em várias passagens. Médium é a pessoa que pode servir de intermediária com o plano espiritual, entre os espíritos desencarnados e os homens encarnados. Mediunidade, portanto, Theo, é servir-se de ponte entre o plano espiritual e o plano material. Sidney, uma outra pergunta que eu gostaria de emendar nessa, até uma pergunta que não faz parte aqui da nossa lista. Eu não sei se eu vou me expressar da maneira correta, mas você, sábio e bem intuído como é, eu, uma pessoa ainda leiga no que diz respeito ao espiritismo, você vai saber me dar o retrato à minha pergunta. A mediunidade, ela seria um dom ou uma maldição, Sidney? Na verdade, Theo, depende do uso que se faça dela. É uma faculdade, é um dom. E as pessoas precisam tomar consciência da existência desse dom inato
responsabilizar-se por ele e fazer bom uso. Agora, se você se utiliza de um dom, de uma faculdade que você tem para meios, para finalidades escusas, aí eu posso até concordar com você que esse dom pode levar a pessoa à perdição. Mas isso acontece com qualquer dom. Se eu tenho uma memória privilegiada, se eu tenho o dom da oratória melhor do que os outros, se eu tenho um conhecimento maior de informática, se eu tenho maior habilidade no trato com os negócios, com o dinheiro, ou sou um atleta privilegiado que me distingue dos outros, eu tenho a obrigação, eu tenho a necessidade de me utilizar bem desses dons. Então, não é em si a faculdade se ela é um dom ou se ela é uma maldição. É como o dinheiro, Theo. Muita gente fala, o dinheiro leva a pessoa para a desgraça. Não. Eu conheço um trabalho que está sendo realizado neste momento por Bill Gates e a sua esposa Melinda. Eles criaram um consórcio internacional e há poucos dias tiveram uma videoconferência com vários países da Europa, assinando um protocolo de atendimento a um sem número de pessoas que estão carentes, passam por situações difíceis, por doenças. Para você ter uma ideia, Bill Gates já vacinou populações inteiras de alguns países pobres. Então, o dinheiro em si, Theo, ele é neutro. Assim como a mediunidade, o dom da mediunidade é neutro. Agora, depende do uso que você faça da sua mediunidade. Sidney, e a próxima pergunta que a gente tem aqui para o nosso programa de hoje, a gente vê falar de médiuns. Aí quando fala-se de médiuns, a gente sempre se lembra dos que fazem psicografia, fazem uma pintura, tragam uma mensagem, e vem na nossa cabeça Chico Xavier, vem na nossa cabeça Divaldo Franco. Aí eu fiz esse introito todo para fazer a pergunta para você. Todas as pessoas são médiuns? Depende do sentido que você dá à mediunidade. Ela pode ser analisada por duas acepções. Uma acepção ampla e uma acepção restrita, uma acepção mais específica. Qualquer pessoa, Theo, está apta a receber, transmitir comunicações dos espíritos, seja qual for o método empregado e o grau de desenvolvimento da faculdade. Então, a mediunidade pode ser considerada, tal como o nome diz, desde uma simples influência, uma inspiração para um escritor, para um artista, até a produção dos fenômenos mais complicados, mais insólitos. Então, no sentido geral, genérico, todos somos médiuns. Por quê, Theo? Porque há uma questão em O Livro dos Espíritos que indaga assim: influem os espíritos em nossas vidas? E responde os mentores: muito mais do que supondes. No mais das vezes, são eles que vos dirigem. Então, Theo, de uma maneira geral, como nós todos, indistintamente, estamos sujeitos à influência, a ouvir, assim, uma vozinha na nossa cabeça, uma inspiração, uma ajuda para o nosso trabalho, para a nossa atividade. E diga-se de passagem, podemos ter ajuda tanto para o bem como para o mal. Se você vai desenvolver um crime, você pode perfeitamente receber orientações, sugestões de espíritos que vão auxiliá-lo no seu trabalho. Isto é, você com esse pensamento negativo ligado ao crime,
atraiu espíritos que vão inspirá-lo. Hitler, por exemplo, considerava-se um eleito por Deus, porque passou por vários atentados, inclusive dos seus generais, e escapou de todos eles. Ele não pereceu por nenhum dos atentados. Ele se julgava protegido. E eu posso lhe assegurar que ele era mesmo protegido por espíritos que comungavam as suas ideias. Então, no sentido geral, genérico, amplo e restrito, todos somos médiuns. Agora, existem expressões mais específicas relacionadas com a mediunidade, Theo, em que nós podemos dizer que quando o médium tem assim uma sensibilidade que poderíamos chamar de ostensiva, como a psicofonia, a psicografia, a mediunidade de efeitos físicos. Então, essa aplicação mais estrita aplica-se às pessoas dotadas de um poder mediador suficientemente grande, seja para a produção de fenômenos de efeitos físicos, seja para a produção, a transmissão de um pensamento dos espíritos, ou pela escrita, ou pela palavra falada, Theo. Então, todos somos médiuns, mas alguns somos mais médiuns do que os outros. Sidney, ainda nessa linha aí de que você disse, né, que todos somos médiuns, mas temos aí os graus mais elevados e os menos, existiria algum tipo de credencial para que a pessoa pudesse ser esse ou aquele médium? Tipo assim, a mediunidade depende da moral, da religião ou do desenvolvimento intelectual da pessoa? Absolutamente. Há pessoas indignas com alto poder de sensibilidade. Há pessoas que fazem parte de outros segmentos religiosos e, assim mesmo, além de sofrer a influência dos espíritos, chegam a dar comunicações mesmo. Nós temos irmãos de outras crenças que não se dizem, não aceitam a ideia espírita, mas que recebem comunicações. É bem verdade que algumas religiões encaram a comunicabilidade com os mortos como se fosse uma ligação com o demônio. E aí ocorrem fatos lamentáveis, tristes mesmo. Então, vamos supor que um indivíduo começa a falar como se fosse o seu avô já morto. Alguns líderes religiosos vão encarar isso como sendo a vinda do demônio. E, na verdade, é um espírito amigo, é um parente que quer apenas dar a sua comunicação, quer dar o seu testemunho da continuidade da vida. Às vezes, um espírito coitado que está precisando urgentemente de apoio e esse espírito é considerado como se fosse o demônio. E quando vem uma comunicação muito rebuscada, de um índice melhor de conteúdo, aí vai para o inverso. Considera-se como sendo o Espírito Santo. Então, eu acho que nem estamos gabaritados para receber comunicações do Espírito Santo e nem podemos dizer que todas as demais comunicações sejam originárias do mal. No meio dessa história aí, nesses dois extremos, há as pessoas que, como nós, morreram. E agora a espiritualidade permite que se comuniquem conosco. Então, a mediunidade, Theo, independe da moral, da religião ou mesmo do desenvolvimento intelectual. Quem que já não passou por uma benzedeira? Uma senhora ou um senhor pobre, geralmente de idade, que nos recebe em sua choupana, na sua casa simples, e com seu jeitinho lá, ora utilizando-se de uma arruda, da fumaça de um cachimbo,
ou de um incenso, enfim, seja lá qual for a sua metodologia, e não nos cabe aqui criticar esta ou aquela metodologia, pessoas assim, desprovidas de qualquer conhecimento intelectual, não são cultas, mas são sábias. Criaturas que nos recebem de braços abertos em suas casas. Quantas vezes minha mãe me levou para ser benzido? Eu tinha muitos problemas gástricos, tenho até hoje, né? Nasci com eles, é algo kármico que eu devo merecer mesmo, trouxe de outras vidas. Minha mãe me levava muito nas benzedeiras. Senhoras simples e tudo, pobres, mas que no momento necessário aplicavam ali o seu magnetismo com uma médium que era, me ajudava, tirava minhas dores de barriga. Minha mãe já saía dali comigo no colo, já dormindo, com o dom da mediunidade utilizado por uma pessoa simples, pobre, desprovida de intelectualidade. E não importa que religião que eu tinha ou que ela tinha, o que importa é que ela me ajudava. E na essência, Theo, na essência, qualquer dom que Deus nos dá é um compromisso, é uma responsabilidade de que devemos nos desincumbir. Toda e qualquer pessoa que tem algum dom ou tem alguma potencialidade financeira, econômica, ela tem que usar esses dons emprestados por Deus para o bem. A mediunidade, como você já disse aí, ela não escolhe a pessoa, né? E a pessoa também tem que saber lidar com ela. Mas também essa é uma das perguntas que são feitas com maior frequência em nossos programas. Como saber se a pessoa é médium? Porque muitas vezes a pessoa tem ali, sei lá, vê um vulto, ou sente alguma coisa aqui, uma coisa ali, que muitas das vezes você já disse, você vai até falar, eu acredito novamente na sua resposta, que é até a pessoa que está gerando aquilo. Mas para quem está nos ouvindo, nos acompanhando nesse momento, como saber se a pessoa é médium, se ela é médium, se ela conhece alguma pessoa que tem as características de uma pessoa que é médium? Vamos deixar claro que a sua pergunta, mais uma vez, refere-se ao médium ostensivo, ao médium especificamente considerado na acepção restrita da palavra mediunidade. Todos nós temos sensibilidade. Todos nós já vimos vultos ao fechar os olhos para dormir. Às vezes somos surpreendidos com os olhos fechados, com a proximidade de algum espírito. Às vezes nos assustamos, mas depois nos acostumamos com isso. Então, esse tipo de mediunidade caímos naquela parte, vamos dizer assim, mais ampla, na parte mais genérica. Mas, referindo você, na sua pergunta, ao aspecto restrito, nós temos que considerar, Theo, que a única maneira de nós fazermos um diagnóstico preciso, constatar, confirmar que o indivíduo tenha mesmo a mediunidade, é através da experimentação. Essa orientação não é minha, é do próprio Allan Kardec. Temos que colocar a pessoa, em primeiro lugar, para estudar, conhecer melhor o fenômeno, tomar consciência de que não é porque o espírito morreu que ele sabe muito, nós temos espíritos desencarnados muito menos instruídos do que nós, e com nível moral, às vezes, inferior ao nosso. Isto é, não é porque morre que vira santo, não, Theo. Nós vamos para a espiritualidade do jeito que estamos. Se eu desencarnar nessa noite e amanhã eu aparecer para você aí no programa, eu espero que você não me considere uma assombração, nem um fantasma. Mas eu não estarei sabendo mais ou menos do que eu sei hoje. Ah, mas você não vai ter acesso aos conhecimentos de vidas anteriores? Sim, gradativamente, não é de uma hora para outra que isso que acontece. Por outro lado, sabe-se lá o que eu fiz no passado, Theo. Então, o esquecimento, mais uma vez, é benéfico para nós. Então, a melhor maneira de se descobrir se o indivíduo tem mediunidade é através da experimentação. Nós temos no Centro Espírita Amor e Caridade cursos específicos. Primeiro,
os cursos preliminares, depois os básicos, e depois lá na frente a possibilidade de tratarmos especificamente da experimentação mediúnica. E aí chega um momento em que vão sendo feitos alguns testes de psicografia, de irradiações, de vibração, ou tentativa de transe mediúnico, e somente com o tempo é que nós vamos chegar a um ponto de dizer que efetivamente somos médiuns. Então, a experimentação é fundamental para o diagnóstico. E precisamos tomar muito cuidado, né? Porque, às vezes, nós confundimos muitas coisas da matéria como sendo do espaço. Kardec sempre nos recomendava que nós procurássemos sempre as respostas para os nossos questionamentos no dia a dia. Então, é uma história que a gente fala, eu ouvi um barulho no telhado, é espírito. Não, às vezes é algum inseto, algum pássaro, ou então caiu uma xícara, 2 xícaras, a gente já fala que está sendo perseguido pelos espíritos. Não, às vezes é desleixo mesmo, ainda mais se for eu que estiver lá na cozinha lavando a louça para minha esposa. Então, volta e meia, eu faço algum estrago lá. Ela fica brava no começo, mas depois ela entende que mais do que o desastre que eu provoco, né, pela minha falta de habilidade, tem a minha boa vontade de ajudar. Então temos que tomar cuidado aí de começar a atribuir tudo que acontece aos espíritos, viu? Pessoas dizem assim, tem um barulho assim, assim. Aí você pergunta, acontece só à noite? Só à noite. Bom, é porque tudo está em silêncio e durante o dia você não percebe que acontece a mesma coisa. Verdade. E essa história de dizer que o espírito prefere a noite não é verdade. Às vezes nós temos comunicações, manifestações durante o dia aí. Então, Theo, para saber se a pessoa é médium, nós temos que experimentar, tentar, para depois, lá na frente, dizer, olha, você é médium, mas não é tanto assim. Ou então é uma pessoa dotada de um alto grau de sensibilidade. Aí aumenta a responsabilidade, né, Theo? Muitas pessoas veem falar sobre a mediunidade e talvez não entendam qual é o grau de, não vou dizer complicação, mas como a coisa é bem maquinada para que aconteça, porque se a pessoa é uma médium, como você disse, nesse grau mais elevado, isso não é à toa. E muitas vezes eu acredito que possa passar pela cabeça das pessoas, como já passou pela minha, eu gostaria de ser médium, gostaria de ver os espíritos e tal. Aí vem a pergunta, ela pode ser desenvolvida quando a faculdade não existe? Por quê? No filme Ghost Town, um dentista passou por uma EQM, uma experiência de quase morte, e ele passou a ver e ouvir espíritos e até ser perseguido ali no dia a dia por eles. Isso é possível? Theo, a sua pergunta é bem profunda. Acho que nós vamos acabar o programa respondendo só essa questão aí. Mas vamos por partes. Em primeiro lugar, quando não existe nada da faculdade, não há o que se desenvolver. Chico Xavier, o maior médium de que o mundo ouviu falar de todos os tempos, Chico Xavier, até 1931, recebeu aí muitas cartas, muitas mensagens, e estava querendo até já publicar alguma coisa, quando ele conheceu Emmanuel, em 1931, que veio no momento certo para orientá-lo, para balizar o seu comportamento, para fazer a escala dos espíritos que iriam se comunicar através do Chico. Aí o Chico tinha em casa um calhamaço assim de folhas, Theo, que ele havia psicografado, né? E ele pergunta para Emmanuel, o que eu faço com esses papéis todos? O senhor acha que convém publicar isso aí? Fazer um Emmanuel livro, responde, né? Queime. Tá. Mas o senhor está brincando? Não, queime tudo isso aí. Isso era apenas um exercício, um É só um treinamento. aquecimento.
Então você vê, Theo, que o maior médium de todos os tempos passou por um momento assim de treinamento, de exercício, de um acoplamento, se pudéssemos usar essa imagem astronáutica, né? É um acoplamento entre os fluidos perispirituais do médium com os espíritos. Então, se não houver nenhum princípio de mediunidade, estamos falando de mediunidade ostensiva, não aqueles fenômenozinhos corriqueiros, as inspirações que temos no dia a dia. Aquela comunicação ostensiva, se não houver um princípio ali, não adianta malhar em ferro frio, a pessoa jamais será um grande médium. Agora, com relação à sua pergunta do dentista, se não me engano, o nome dele era Bertram Pincus. Isso mesmo. Você está se referindo àquele filme Ghost Town, Um Espírito mesmo. Atrás de Mim, não é isso? É. Ele passa por um fenômeno de EQM, a experiência de quase morte. Bom, antes de mais nada, diga-se de passagem que esse dentista era um egocêntrico, era um mau caráter, no meu entendimento. A pessoa vinha de longe ali para pegar o elevador, ele, ao invés de segurar a porta aberta, ele fazia questão de fechar o elevador. Uma pessoa tinha acabado, no meio da chuva, tinha acabado de parar um táxi, ele tomava o táxi da pessoa. Enfim, era um egoísta de marca maior. E ele tratava muito mal as pessoas. Aí a vida dele mudou, porque ele passa por uma EQM, vai fazer uma colonoscopia, é um exame que se faz em rotina nos Estados Unidos. No Brasil, algumas pessoas estão fazendo, outras não, mas é um exame que detecta precocemente a existência de tumores malignos. Então, o americano faz muito esse exame. É um exame muito desagradável, mas previne muitos tumores cancerígenos. Ele passou pela anestesia geral. Quando voltou, ele simplesmente estava vendo e ouvindo os espíritos. Aí a sua pergunta, né, Theo? Isso pode acontecer? Olha, Theo, eu já ouvi falar de muitas pessoas que voltam do processo da experiência de quase morte, assim, de uma maneira, muda a cabeça, né? Assim como a pessoa que passa pelo coronavírus entra no respirador e chega até a morte e volta, muda completamente. A pessoa passa a dar outro valor à vida. Com o Bertram Pincus, ele passou a ver e ouvir espíritos. Isso pode acontecer? Olha, Theo, eu tenho lido muito a respeito. Kardec fala sobre esse assunto em várias das suas obras. Richard Simonetti toca nesse assunto. Eles falam geralmente de pessoas que passam por doenças de longo curso e fica mais lá do que cá, ela começa a ver espíritos. E as pessoas que estão desencarnando, de repente ela começa a perceber a presença ali de espíritos desencarnados. Até uma brincadeira que foi feita por um repórter com Chico Xavier, em que ele estava lá em Uberaba, uma certa hora ele chegou para uma senhora de idade que eu estava procurando, e o Chico falou assim, humildemente, ora, a senhora não leve a mal, não, mas a senhora está viva ou está morta? Ela deu uma risada, não, Chico, estou viva. E o Chico fala, graças a Deus. Mas essa brincadeiras à parte, aliás, essa não é uma brincadeira, é um fato que aconteceu realmente. Quando a gente está muito doente, fica com a atividade da gente bastante fragilizada, a gente pode ver espíritos. E quando vai morrer também começa a perceber a presença dos espíritos que estão vindo nos buscar. Essa é uma bênção, né? Amigos, parentes, pessoas que gostam da gente vêm nos receber. Então, afora essas situações assim de, vamos dizer, perda de energia, eu não tenho encontrado assim casos de
mediunidade ostensiva. Mas, Theo, considerando que a mediunidade não é algo contínuo, a mediunidade às vezes aparece e desaparece. E há casos, inclusive, eu acho que você vai futuramente me fazer uma pergunta sobre isso, em que um grande médium tem a sua mediunidade suspensa, ou porque ele não está em condições físicas, ou porque o mentor espiritual resolve fazer um teste para ver se o médium é persistente ou não no seu trabalho. Então, Theo, considerando a ciclotimia, isto é, ora ela é de grau alto, ora de grau baixo, e às vezes até desaparece, considerando, não sei se chegou a aparecer isso, a ciclotimia, você chegou a ouvir isso ou não? Não, parou no considerando. Tá. Considerando, portanto, que a mediunidade é ciclotímica, isto é, ora ela está em grau alto, ora ela está em grau baixo, podemos até admitir, Theo, que essa fantasia, esta situação criada pelo diretor do filme Ghost Town, não é totalmente fora de propósito. Ainda mais considerando, acho que você vai me perguntar lá na frente mais sobre o assunto, considerando que os espíritos que estavam procurando aquele dentista, eles tinham casos não bem resolvidos aqui na Terra e vieram buscar a sua ajuda. A partir do momento que eles sentem que são vistos e ouvidos por ele, veem nele um instrumento adequado para resolver seus problemas. Ora, Theo, isso acontece a toda hora. Quando os espíritos superiores permitem, isso aí não é assim a hora que o espírito quer. Depende da permissão do alto, depende da permissão dos mentores maiores. Mas acontece muito sim. Qualquer hora você peça para contar um caso aí a respeito de uma senhora, uma viúva, que o marido morreu e ela, de repente, os enteados resolveram tocá-la da casa e ela ia ficar pobre, ela não tinha nem como sobreviver. O espírito volta para dar atenção para ela. Mas acho que isso é assunto mais lá para frente, né, Theo? Sidney, você passou aí por essa situação, então eu gostaria de fazer essa pergunta para você dar um pouquinho mais de detalhes. Você falou só en passant sobre isso daí. Quer dizer, então, que a mediunidade pode ser suspensa? Pode. Acontece casos, vários casos, né? Várias situações. Não dá para detalhar muito aqui numa conversa rápida como essa pela televisão. Se ela está sendo mal utilizada, se o médium está passando por um problema de saúde, aí o próprio mentor dela suspende a mediunidade dela. Ou então, se ela não está muito constante no trabalho que ela desenvolve num centro espírita ou no centro de Umbanda, seja lá onde ela faça a sua atividade mediúnica, o mentor pode simplesmente suprimir a faculdade para a pessoa aprender o que é bom para tosse, né? Então, pode acontecer essa supressão, sim, Theo. E, Sidney, como recentemente tivemos um caso aí, né, de um grande médium que ajudava muitas pessoas e ele foi pego em algumas atividades não tão glórias assim. O que acontece nessa situação? Que nem você falou que ela pode ser suspensa. Aí vem a minha pergunta. Essa suspensão, ela é definitiva ou futuramente ela pode voltar? O que depende para que essa suspensão passe ou volte para o médium em questão? Bom, nós temos que diferenciar duas coisas. A suspensão da mediunidade como o afastamento das boas entidades. No caso a que você se referiu, eu entendo que não ocorreu a suspensão. Uhum. Quando esse indivíduo passou a mercantilizar a mediunidade, passou a utilizá-la para fins particulares e deslustrou a sua função de médium, inclusive com abusos em relação aos consulentes. Aliás, isso eu acho um crime inominável. Mais ou menos o que acontece agora com algumas autoridades, algumas pessoas que desviam dinheiro que seriam utilizados para salvar vidas
e elas tiram proveito da doença. Eu estava brincando com a minha esposa aí ontem, dizendo, olha, essas pessoas aí não merecem esse umbralzinho bonzinho que nós temos em volta do planeta Terra, não. Esse umbralzinho só até na canela, não. O deles vai ser um pouco mais alto, né? Porque dizem que esse umbral aí é meio fraquinho, porque é gerido por brasileiros, que às vezes a caldeira lá não tem muito carvão e o pessoal entra em greve. Então não é um inferninho muito aguçado, não. Pessoas que abusam da dor do outro, como aconteceu com esse médium a que você se refere, essas pessoas estão assumindo um compromisso muito, muito sério perante a justiça divina. Primeiro, Theo, porque quando a pessoa está combalida, está fragilizada, você tem que ajudá-la. Vou dar um exemplo simples. Um subordinado seu, uma pessoa que ajuda a dona Neuza lá na sua casa, não sei se de vez em quando você coloca uma pessoa para dar uma mãozinha lá para ela no final de semana, fazer uma faxininha. Uma pessoa humilde que está lá, essa pessoa tem que ter o seu respeito, assim como você tem respeito pelos diretores do SEAC, pelos diretores da rádio que você trabalha. A pessoa, quanto mais humilde, mais frágil, maior a atenção que você tem que dar para ela. Então, esse é um princípio, vamos dizer assim, de humanidade, né? Não depende da religião. Você tem que socorrer aquele que está numa situação pior que a sua. Você falou isso no começo do programa. E, além disso, o médium que recebeu o dom de ajudar, de salvar, de curar, e ao invés de fazer isso, ele abusa da fragilidade do outro, esse aí, para mim, está incorrendo numa situação muito séria. Então, quando a pessoa se utiliza mal da mediunidade, ela pode ser suprimida ou simplesmente ocorre o afastamento dos espíritos mentores. E ficam só aqueles espíritos inescrupulosos, como é o médium. E eu imagino que deva ter isso o acontecido com esse médium a que você se referiu, em que ele abusou dos seus dons e, além de não curar, ele passou a abusar das pessoas. Isso é uma coisa muito séria. Agora, vamos dar uma emendadinha, que o programa está chegando no final, só com relação à mediunidade paga. Há na Scotland Yard, na Inglaterra, e há nos Estados Unidos, alguns médiuns investigativos. Só pelo fato de ele estar recebendo dinheiro para dar a sua contribuição, não significa necessariamente, Theo, que ele não tenha mediunidade. Mas voltamos àquela história da ciclotimia. Ora, nós temos um grau alto de mediunidade, ora, não temos. E quando você paga, você quer resultados. Se naquele dia que você foi lá fazer a consulta, a mediunidade dele está aqui embaixo, ou foi suprimida, o que acontece? Como ele está ganhando, ele tem que mostrar serviço. O que acontece? Mistificação. Aí não tem mais espírito nenhum, ou é espírito inferior, que não dá bom conselho e não dá a informação adequada. Se não fosse dessa forma, Theo, não haveria nenhum crime insolúvel. Todos estariam resolvidos. Quando a gente sabe que não é bem assim, Deus deixa aos homens o seu livre-arbítrio e muitas, no mais das vezes, não permite que os espíritos interfiram. Mas respondendo objetivamente a sua pergunta, quando a mediunidade é mal utilizada, o médium está assumindo um compromisso sério pelo dom que recebeu e, ao mesmo tempo, está abrindo mão dos espíritos superiores que sustentavam o seu trabalho. Sidney, faltando aí poucos minutos para o encerramento do nosso programa, eu tenho aqui duas perguntas de pessoas que estão acompanhando o nosso programa. Essas perguntas vieram pelo nosso amigo Sérgio Totti, que nos dá uma assessoria nos bastidores aí muito boa. Eu gostaria de fazer uma pergunta dentro disso que você acabou de falar.
Tem como o médium, em ele não se sentindo bem ou não se adaptando quando passa a ter conhecimento? Muitos, como você disse, ele vai passar por um curso, vai ter um treinamento e vai conseguir se adaptar. Mas quem tem como ele renunciar à mediunidade, falar com os espíritos, olha, eu não quero mais, eu não consigo, não sei o quê, e parar de ser um médium nesse grau mais elevado para a gente dar essa diferença para você poder responder? Perfeitamente. É uma faculdade, não é uma obrigatoriedade. É uma vantagem, é uma possibilidade. Mas se o indivíduo que lá na espiritualidade assumiu o compromisso de utilizar-se bem dos seus dons mediúnicos, agora, como se diz aí na gíria, rói a corda, volta atrás, acha que a sua vida vai ficar complicada com o exercício da faculdade, não há nenhum castigo em relação ao médium. Agora, ele tem que ficar bastante alerta, porque o médium, geralmente, tanto está sujeito às boas influências como às más influências, como todos nós estamos. Mas você está lembrado daquela frase que a gente fala aí sempre, que o indivíduo, os espíritos que nos acompanham, eles sentem o aroma da nossa atividade? Uhum. Pois bem, é como quando você faz alguma coisa errada, Theo. Você conhece aquele jogo do paintball? Simula aí uma guerra. Tanto um lado quanto o outro fica cheio de tinta, não fica? Fica. Então, as atitudes que você desenvolve na sua vida sujeita você a todo tipo de influência. Agora, se você faz o mal, se você pensa o mal, se utiliza mal das suas faculdades, você fica mais sujeito aos espíritos inferiores. Se você faz o bem, você fica mais sujeito às boas influências. O mal não se mistura com o bem, é como água e óleo. Então, Theo, a pessoa que resolve abrir mão da faculdade mediúnica, ela não pode se esquecer de que a sua, vamos dizer assim, capacidade de absorção é maior que dos outros. Então, ele tem que desenvolver outras atividades. Não é só a mediunidade que faz bem para as pessoas. Nós podemos perfeitamente fazer o bem em qualquer circunstância, até sem religião. Basta que você abra mão da sua situação de conforto em favor do seu semelhante. Mesmo agora na pandemia, você pode perfeitamente ajudar muita gente pelo computador, pelo celular, pelo telefone. Então, Theo, quando a pessoa abre mão da faculdade mediúnica, ela não recebe nenhum castigo, não. Mas ela tem que ficar consciente de que a sua sensibilidade é maior. E é maior tanto para o bem, para os espíritos bons que se aproximam, como é maior também para espíritos inferiores que se aproximam da gente. Enfim, aquele campo de entrada das influências espirituais é mais aguçado. É como se fosse, você que entende de rádio aí, é um rádio de grande potência que absorve as ondas com muita facilidade. É um computador assim, com alto grau de absorção de download, upload, usando a linguagem do computador. Uhum. E há pessoas que abrem mão da mediunidade e têm uma sensibilidade pequena. Como nós, assim, temos que só orar e vigiar para não estarmos sujeitos às más influências. Mas o médium tem uma entrada maior, um potencial de sintonia maior do que os outros. Então, ele tem que desenvolver outras atividades positivas, beneméritas, que vão lhe dar proteção, guarida contra eventuais investidas do plano espiritual, Theo. Tá certo. Sidney, temos aqui uma pergunta da Cleusa Pereira Martins. Ela
diz assim: eu quero fazer uma pergunta. Quanto tempo depois da desencarnação um espírito pode se manifestar, assim, falar com uma pessoa? Lembrando que ela só vai falar com essa pessoa que é um médium que tem essa capacidade, né, Sidney? Então, aí são várias circunstâncias. Primeiro, há algum médium disponível? Segundo, esse espírito que quer se comunicar, ele, em pouco tempo depois do desencarne, ele já tem consciência de que desencarnou? Ou vai demandar horas, dias, semanas, meses, anos para tomar consciência de que desencarnou? Terceiro, a espiritualidade julga que essa comunicação é possível? Eles dão a permissão? Então, com essas premissas, Theo, eu posso lhe dizer que eu conheço aí 2 ou 3 casos de espíritos que desencarnaram e deram comunicação na mesma noite. Lembro agora, assim, rapidamente, de Allan Kardec e do professor Herculano Pires. No mais, vai depender de todos esses fatores. Então, Kardec perguntou isso também. Por que alguns espíritos não se comunicam? Em primeiro lugar, que não houve condições assim, vamos dizer assim, operacionais de sintonia entre os fluidos do espírito e a existência de um médium capaz para isso. Segundo, foi permitido pela espiritualidade. Terceiro, o espírito já acordou ou ele está ainda sendo acolhido lá na espiritualidade? Então, não há um prazo certo. Há espíritos que se comunicam horas depois do seu desencarne, há espíritos que se comunicam alguns meses depois, e há espíritos que jamais se comunicam. Richard Simonetti, a vida inteira, ficou esperando uma comunicação do seu pai e da sua mãe e nunca recebeu. E ele era uma pessoa, um dirigente de reuniões mediúnicas, bastante preparado, mas jamais teve notícias dos seus parentes lá da espiritualidade, Theo. Então depende de vários fatores, várias situações, mas só acontece quando a espiritualidade maior permite dar o sinal verde. Até falando sobre essa situação que você citou aí do Richard, de ser um dirigente, tem a última pergunta de hoje aqui da Isabel de Jaú. Ela pergunta: existe curso para um dirigente de reunião mediúnica ou tem que ser um médium muito experiente para a função? O dirigente da reunião mediúnica, hoje também chamado, tem o dirigente e aquele que conversa com o espírito. Às vezes se confunde as funções. E hoje, ao invés de usar-se a expressão doutrinador, usa-se melhor, uma expressão mais adequada, de esclarecedor. Porque tem espírito aí que está numa situação tão precária, tão difícil, tão triste, que ele não dá para ele ser doutrinado. Não dá para enfiar doutrina espírita na cabeça dele. Ele tem que ser esclarecido, orientado, tem que ser acolhido. Então, o dirigente, é bom que ele seja médium, mas não é indispensável. Ele pode apenas ter experiência no trato, com um bom conhecimento doutrinário. E a gente poderia, Richard usava até uma expressão engraçada, diz que, além do dirigente da reunião, o esclarecedor tem que ser um bom psicanalista. Se ele for um bom psicanalista, ele vai convencer o espírito de que, às vezes, ele está fazendo coisa errada, ele está trazendo um grande mal, e vai convencê-lo a voltar para o bem, a voltar para a luz. Em Bauru, existem cursos especializados para o indivíduo conhecer a doutrina, de maneira, como já falei, preliminar, depois fazer um curso intensivo básico, depois um curso intensivo, e lá na frente ele poder participar de reuniões mediúnicas. Agora, o dirigente geralmente se forma no transcorrer do trabalho daqueles que trabalham na reunião mediúnica, porque a gente fala em reunião mediúnica, acha que é só o dirigente, o esclarecedor e os médiuns. Não!
Temos pessoas que ficam ali na base, dando vibrações, dando subsídios psíquicos, orando, dando base para que ocorra a comunicabilidade. E muitas vezes os espíritos superiores retiram dessas pessoas os elementos necessários para o acolhimento, para o socorro dos desencarnados. Então, é nesse trato diário que vai se formar o dirigente e depois o esclarecedor da reunião mediúnica. São 10 horas mais 5 minutos, quase 6 agora. Nós chegamos aí ao final de mais um programa Reencontro. Hoje nós abordamos o tema mediunidade, um tema que ainda tem uma munição para até mais um programa. E eu gostaria de pedir ao Sidney se ele tem mais alguma coisa para deixar aí de aviso, de recado para os nossos amigos, falar alguma coisa sobre a campanha nesse finalzinho de programa, antes da nossa oração de encerramento, Sidney. Vou ser bem breve para que a sua oração não fique prejudicada. Nós continuamos com a nossa campanha para a manutenção do SEAC, não obstante termos autorização para abertura parcial, a diretoria houve por bem aguardar mais um pouco, porque seria bem complicado a gente limitar a quantidade de participantes das nossas reuniões, e convidá-los para, tanto o Sérgio Totti sempre está nos dando uma retaguarda aí, ele está sempre mantendo as nossas redes sociais, e esse estudo que estamos fazendo agora, ele provavelmente vai colocar um artigo que eu acabei de escrever sobre esse assunto, vai colocar no nosso site www.sidneyfernandes.com.br e, finalmente, convidá-los para um novo encontro depois de amanhã, na sexta-feira, quando estaremos de volta com mais um programa Pinga Fogo, aqui pela Rádio TV SEAC, das 15 às 17 horas. Muito obrigado a você que me acompanhou, obrigado a você, Theo, pela sempre atenção e eficiência, obrigado ao Sérgio Totti, que está na retaguarda. Um abraço a todos, que tenhamos um bom dia, uma boa semana, sempre pedindo, contando com o apoio, o auxílio dos bons espíritos que sempre estão ao nosso lado. Muito obrigado a todos. Você manda um e-mail para esse endereço, 948@uol.com.br, ou para esse telefone uma mensagem no WhatsApp, 998101948, DDD 14, indicando um dos 12 livros que a gente colocou aqui no bate-papo, e o Sidney vai enviar para você em formato PDF, para que você possa ter aí no seu smartphone ou no seu computador e possa fazer a leitura quando você achar necessário. A gente encerra o programa de hoje. Antes de mais nada, eu quero agradecer a sua companhia, a sua audiência, pedir a você que mesmo depois do final desse programa, que você possa compartilhar para que outras pessoas possam conhecer também um pouco sobre o que foi dito aqui hoje, sobre a mediunidade. E com certeza voltaremos a tratar esse assunto em breve, seja em palestras do Sidney, seja em programas como o Pinga Fogo, ou até mesmo, quem sabe, na semana que vem, em mais um reencontro, onde vamos estar juntos, se Deus assim nos permitir. Reencontro. Doutrina Espírita. Temas e debates. Estudo. TV SEAC apresenta Reencontro com Sidney Fernandes.